E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Nova República. Muita gente ficou sem entender como que a Nova República estava agindo, se ela estava existindo de fato, se ela foi destruída lá no filme Despertar da Força. Então tem muita coisa pra gente falar hoje. Eu já falei sobre esse tema em outros vídeos de personagens mais específicos, quando eu expliquei coisa do Paul Dameron, da Resistência e da Aliança Rebelde também. Mas, de fato, tava faltando um vídeo falando um pouco mais como que ficou a Nova República dentro do cânone de Star Wars. Ou seja, tudo que a gente conversar aqui hoje faz parte do cânone, da linha do tempo oficial dos filmes, então eu quero me atentar muito na transição entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força. Tem um intervalo aí de 30 anos, que a Disney tá explorando ainda de maneira bem devagar, mas ainda tá explorando, e se a gente pegar os games, os livros e os quadrinhos, se a gente pegar tudo isso, dá pra entender um pouco mais o que aconteceu com a Nova República, como que ela tava, em que pé que a Nova República tava na verdade, e se de fato a Primeira Ordem conseguiu destruir a Nova República. Eu já vou adiantar que sim, quando a Primeira Ordem explodiu o sistema de Osnium Prime, lá no Despertar da Força, não era Coruscant. Coruscant não era mais o planeta capital da República, beleza? Então quem foi destruído lá foi Osnium Prime, com bilhões de pessoas, o sistema inteiro, na verdade, ali 5 planetas. Beleza, vamos voltar um pouco lá pro Retorno de Jedi. Na verdade, a trilogia original inteira, porque beleza, a Aliança Rebelde estava lá lutando contra o Império, conseguiu matar o Palpatine, o Vader, Segunda Estrela da Morte, e agora? O que acontece depois disso? Depois disso, é criada a Nova República, e é muito interessante, isso é muito bem contado nessa trilogia aqui, a trilogia Marcas da Guerra, que tem o Marcas da Guerra, bonitinho, aqui tem o Dívida de Honra, que eu me lembre, faz tempo que eu li, mas o Dívida de Honra é o que eu mais gostei, e Fim do Império. Norton, pelo amor de Deus, como é que eu acho essa trilogia? Então, essa parada esgotou. Eu não sei mais onde que acha, talvez em Sebo Online mesmo, porque a editora Aleph, que trazia os livros de Star Wars, não vai mais trazer, agora vai ficar só com o Universo Geek, lá o Universo dos Livros. Então, cara, quem comprou esses livros comprou. Talvez você compre usado e tal, mas por enquanto não tem mais pra comprar novo, pelo menos não que eu saiba, mas você consegue achar na Baía dos Piratas. Se você der uma caçada pela internet, você consegue achar os PDF bonitinhos desses livros aqui, eles todos bonitinhos na Baía dos Piratas, mas comprar mesmo agora é difícil. Principalmente o Marcas da Guerra você consegue achar, mas o Dívida de Honra é muito difícil de achar. E, infelizmente, coisas da Aleph, cara, quem comprou, comprou. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Se você não for inscrito aqui do canal, se inscreve, por favor, primeiro de tudo. O que eu falo sempre, na verdade, é que livros e quadrinhos de Star Wars, se você quer comprar, compra no site da Amazon, compra no site da Panini, que traz os quadrinhos. O Universo dos Livros também tem bastante livros de Star Wars. Inclusive, a Universo dos Livros é o que vai continuar trazendo agora. A editora seguinte também trazia, não sei se está trazendo mais. Então, assim, se você conseguir achar alguma coisa de Star Wars que você queira, de livro, de quadrinhos, e se você tiver a oportunidade de comprar, compra, porque uma hora vai esgotar e não vai republicar, vai ser muito difícil. Eu não sei por que não republica, eu acho que a galera de Star Wars não compra tanto. O que eu tô querendo dizer é, se você tiver interessado, tiver como comprar, compre, porque senão você vai ficar sem, vai ser muito difícil de achar depois. Eu sei porque tem alguns livros aí que eu não peguei, quadrinhos também, que agora tá muito difícil de achar. Enfim, desculpa, desviei muito, mas é pra explicar certinho como é que fica o sistema editorial. Então agora que eu saiba, é só a Panini e a Universo dos Livros que tá trazendo. A Panini traz os quadrinhos, a Universo dos Livros vai trazer mais livros, trouxe Phasma, trouxe Resistência Renasce, que eu vou citar aqui no livro de hoje também. Enfim, é isso, vamos para a Nova República. Quando a Nova República foi estabelecida, foi logo depois da Batalha de Endor. A trilogia Marcas da Guerra se passa ali no primeiro ano, entre Endor e Jakku, a Batalha de Jakku, e logo que a Aliança Rebelde consegue matar o Imperador, consegue destruir lá o Vader e tudo mais, consegue acabar com a Batalha de Endor, eles já estabelecem a Nova República, mas eles colocam só o nome de Nova República, entendeu? Continua sendo a Aliança Rebelde, com seus poucos membros, porque beleza, o Imperador morreu, mas ainda tinha o Império inteiro pela galáxia pra limpar planeta a planeta, e de fato a Nova República passa os primeiros anos fazendo isso, trazendo cada planeta de uma vez, porque isso é muito interessante, eu sempre ressalto isso aqui nos vídeos. Esse intervalo, principalmente nos primeiros anos, o Mandaloriano fala um pouco sobre isso também. A série Mandaloriana, a primeira temporada, se passa 5 anos depois da Batalha de Endor, e dá pra ver um pouco mais disso que eu tô falando aqui. Nos primeiros anos da Nova República, os imperiais se dividem em praticamente 3 grupos. Esses 3 grupos são: o primeiro grupo é o grupo de remanescentes do Império, que tentam reerguer o Império, reorganizar o Império, mesmo sem o Imperador, então eles estavam tentando se reunir, primeiro no planeta Kiva, depois no planeta Jakku, que acontece aqui no livro mesmo, com a Rey Sloane meio que liderando todo mundo. Tem também um segundo grupo que se tornaram basicamente milicianos, então pensa assim, o cara era um comandante de um planeta, é o cara que mandava ali. Ele pega todo o recurso
que tá ali, então, Stormtroopers, nave, sei lá, droids, qualquer coisa. Ele pega tudo que tá ali, como o Império caiu, não é mais do Império, então é dele. Então ele vira um miliciano que manda no seu planeta. Em Kashyyyk acontece isso, eu lembro que no Dívida de Honra, o livro inteiro, ou grande parte dele, é o Han Solo reunindo uma galera pra ir liberar Kashyyyk, porque o cara que comandava Kashyyyk fechou tudo e falou, não, agora o planeta é meu, vou continuar escravizando os Wookiees, já era, eu sou o imperador aqui. E um terceiro grupo era um grupo que tava indo meio que de mutuca, assim, muito escondido embaixo dos panos para as regiões conhecidas, a gente sabe por quê, porque depois vai virar a Primeira Ordem e também depois os Sith Eternos lá com a Palpatine voltando. Então esses três grupos eram os grupos maiores de remanescentes imperiais, o que aconteceu com eles. Só que logo no primeiro ano, ali entre Endor e Jakku, muita coisa aconteceu e foi proposital do Palpatine para não deixar a Nova República conseguir se reorganizar muito fácil. Ele deixou vários planos para serem ativados após a sua morte, então logo depois que ele morreu, ele ativou a Operação Cinzas, por exemplo, que ligava satélites em cima de planetas específicos, como Naboo, por exemplo, e tentava destruir o planeta, então fazia uma alteração climática, então ia ter tornado, tsunami, ia matar todo mundo que tava lá. Então pensa assim, a Nova República foi lá, matou o Palpatine, começou a destruir um monte de planeta, vamos lá tentar destruir esses satélites e resgatar a galera. Entendeu? É pra não deixar a Nova República conseguir estabelecer, provando que a Nova República, mesmo que ali no seu começo, era de fato mais fraca que o Império. Lá no modo campanha do jogo Battlefront 2, dá pra gente ter um vislumbre maior do que foi a Operação Cinzas e também na HQ Império Despedaçado, que eu não trouxe. Por que será que eu não trouxe? Não tá aqui na estante, né? Tá na gaveta. Bom, eu não vou pegar, mas é do Greg Hook, é bem legal essa HQ. Vocês entenderam como tava difícil pra Nova República se organizar? Quando o Império acaba, literalmente eles deixam tudo jogado, tipo assim, ó, quer então? Então se vira aí. Diferente de como foi a criação do Império. A criação do Império foi um golpe ali na República. Então a República já existia há 1000 anos, tinha planetas e planetas e planetas que já estavam lá dentro há gerações e gerações. O Palpatine só criou o Império e fechou tudo. Quem tá aqui não sai mais, já era. Então ele pegou algo que já estava pronto e depois reforçou lá e criou uma ditadura galáctica com aquilo que a República já tinha. A Nova República, eles estavam realmente tentando do zero. E aí que entra uma personagem que é muito crucial para tudo isso que aconteceu agora no Despertar da Força, principalmente a criação da Primeira Ordem. Estamos falando da Mon Mothma. Inclusive, ela é uma personagem muito interessante de acompanhar no universo expandido. A Mon Mothma era líder da Aliança Rebelde e depois disso, quando a Nova República é criada, ela é eleita como a nova chanceler. E isso é muito curioso, porque ela tem o título de chanceler e ela não quer usar esse título tipo chanceler supremo e todos esses poderes que vêm com o chanceler, porque ela não quer que pareça que ela seja uma nova Palpatine, entendeu? Ninguém falou isso, ninguém falou que a Mon Mothma ia ser Palpatine, nem que ela ia tentar fazer um regime de novo igual ao Império, mas a Mon Mothma não queria que a Nova República parecesse a República Velha, que depois virou Império, entendeu? Então assim, não era mais chanceler supremo, era chanceler, ponto. Ela tinha todos os poderes emergenciais que o Palpatine tinha lá na Vingança do Sith, por exemplo, ela vai lá e tira todos, ela fala, não quero poderes, não quero poderes absolutos, tudo aqui vai ser votado pelo nosso novo Senado. A Nova República, durante seus primeiros anos, continuam tentando juntar todo mundo, e ainda tinham que ter uma parte militar muito forte, pois a guerra continuava. Como eu falei pra vocês, Jakku se passa ali 1 ano e pouco depois de Endor. Então o exército tinha que crescer cada vez mais, porque ainda tinha um exército imperial gigante pra lutar. Quando chega a Batalha de Jakku, que é o fim oficial do Império, 1 ano e pouco depois da Batalha de Endor, é o momento onde a Mon Mothma consegue estabelecer de vez a Nova República, obrigando os imperiais que tinham o poder a assinar um tratado ali de rendição e concordância. Inclusive, o Mas Amedda é um personagem muito importante pra tudo isso. Aqui na trilogia Marcas da Guerra mostra como Coruscant estava uma guerra civil, porque quando a Aliança Rebelde conseguiu matar o Imperador, o povo de Coruscant começou a destroçar tudo para conseguir deter o Império e tirar o Império à força. Então o Mas Amedda, que era o segundo ali no comando junto com o Palpatine, era o Grão-Vizir e tudo mais, ele começou a ter que lutar pela sua própria vida lá em Coruscant, porque a galera de Coruscant queria a cabeça dele. A Mon Mothma, ela tem planos muito bons como chanceler, ela tenta trazer a paz, meio que no sentido da palavra mesmo, então ela coloca para votar uma lei que tira 90% do exército da Nova República, porque eles estavam vindo de uma guerra, acabou a guerra, ela fala, bom, vamos reduzir em 90%, foi votado, passou, então agora a Nova República não tinha um exército grande, mas era assim 10% do que poderia ser, então poderia ser muito maior, mas ela não queria dar esse ar militarizado, justamente porque agora começa uma organização pela galáxia, não só da Nova República, mas também tinham planetas que não queriam entrar na Nova República. Pensa assim, eu, Norton, sou o governador desse planeta aqui, me elegeram, tal, fechou. Chega a Nova República e fala, cara, vem cá, vamos tentar de novo. Nova República
república, novo começo. Só que eu já fiz uma parceria com o planeta do lado. Falou, não, a gente vai fechar aqui um governo nosso. E já era, e eles não entravam na Nova República. Então agora a Nova República estava tentando se organizar e tentando fazer acordos comerciais com novos governos e novas alianças de outros planetas que estavam se formando, que não queriam entrar na Nova República, entende? Olha a bagunça que ficou tudo isso. Lembra que eu falei pra vocês que os planos do Palpatine eram pra criar uma imagem de que a Nova República, mesmo ainda nascendo, era muito fraca? Aqui na trilogia Marcas da Guerra, eu vou dar um pequeno spoiler de um acontecimento, mas eles fazem o seguinte: a Nova República, como eu falei pra vocês, tá indo em cada planeta imperial e liberando a galera. E eles pegam e resgatam várias pessoas influentes, e todo mundo fala, nossa, que da hora, vamos fazer um grande dia pra isso, uma passeata televisionada na Holonet, pra galáxia inteira ver, vamos mostrar pra todo mundo que a gente tá salvando pessoas que estavam presas injustamente. Elas sofreram lavagem cerebral e reprogramação cerebral, então elas estavam todo mundo na passeata lá tal. Quando eles viram senadores, começa um ataque das pessoas que foram salvas, o cérebro delas assim, meio que ordem 66 mesmo, sabe? E começaram a matar as pessoas, começaram a matar a galera da Nova República, então vários senadores morreram, a Mon Mothma quase morreu, e isso tudo ali no primeiro ano antes de Jakku. Então agora eu voltei um pouquinho, desculpa pela desorganização, eu tô parecendo Nova República, mas só pra encaixar os elementos, agora a gente vai um pouquinho mais pra frente. E a Mon Mothma, como ela vira chanceler, ela tem um papel muito crucial, que é ela que mantém a Nova República com uma imagem boa. Todo mundo confia nela, e esse era também um grande problema, e ela não sabia como que ela ia fazer com isso. Uma hora ela ia se aposentar, tanto que ela se aposenta. Ela era a pessoa que mantinha a Nova República nos eixos, então assim, tinha conflitos entre os senadores, mas todo mundo confiava na opinião dela. Então, sem querer, ela acabou tendo um papel central nisso tudo. Então, quando ela se aposenta, muitos anos depois, ela vira chanceler, continua lá junto com a Leia reformando a Nova República. Eles tiram a capital de Coruscant, e é interessante isso, porque eles também começam a fazer eleições para mudar a capital da Nova República de planeta para planeta em alguns anos, se eu não me engano são 4 anos. Então beleza, quem ganhou esse ano foi Chandrila, então a capital lá vai ser Chandrila. Daqui 4 anos volta de novo. Bom, quem ganhou agora? Tatooine. Mentira, Tatooine não entrava, eu acho. Por isso que chegou em Osnian Prime, que era a capital da República, eleita naquela data ali, naquele período. Agora a gente faz um salto de 20 e poucos anos, porque tem esse espaço ali, depois da criação da Nova República. Depois a gente só tem mais informações aqui no livro da Leia. O livro da Leia, Legado de Sangue, escrito pela Claudia Gray, é um livro muito bom. Se passa 25 anos depois da Batalha de Endor e 5 anos antes do Despertar da Força. Nesse livro a gente descobre que a Nova República não só foi criada num sentido desorganizado, como ela manteve esse sentido desorganizado. Exemplos assim como o Senado se dividiu em dois. Então tem duas alas do Senado, que são os centristas e os populistas. Os senadores da parte centrista, eles achavam que precisava ter um grande exército, e esse exército tinha que responder à República e não aos planetas da República, entendeu? Então tudo que tinha que ser votado ali no Senado, tirando um pouco da independência de cada planeta, um poder muito mais relacionado ao Estado. Então o Estado manda muito mais nos planetas, entendeu? E já os populistas, lembrando que esses termos são de dentro do mundo de Star Wars, dentro do universo de Star Wars, não tem nada a ver com o nosso mundo. Mas centrista na vida real significa outra coisa, populista também. Eu sei, mas dentro do universo de Star Wars, esses termos são diferentes do que do nosso mundo. Só pra deixar bem claro mesmo. Os populistas acreditavam que o governo deveria ser o último recurso. Cada planeta tinha que ter sua própria independência, resolvendo seus próprios problemas, e o governo só ia interferir em coisas muito graves. Então, como o Senado rachou em dois, um lado tentava derrubar o outro, então nada passava. Então não ia muita coisa pra frente, a Mon Mothma já tinha se aposentado, e agora virou uma balbúrdia, todo mundo queria fortalecer o seu próprio planeta, seu próprio grupinho. A Leia tentou chegar até o cargo de chanceler, só que ela foi exposta como filha de Vader. Então imagina que lá no Senado, eles descobriram por meio de vídeo, que eu não vou dar spoiler caso você queira ler esse livro aqui, que é um livro muito bom, que ela, na verdade, não só era filha de Vader, como também ela matou um ser. E ela perdeu porque ninguém queria que a filha de Vader chegasse ao posto máximo do Senado. Entendeu? Como armaram pra Leia nesse sentido. Então você pega tudo isso que tava rolando na Nova República 25 anos depois e soma com o fato de que a Leia tava percebendo que vários sindicatos do crime, várias milícias, começaram a se movimentar muito para as regiões conhecidas e começou a circular muito dinheiro, muita nave, muito soldado. E é nesse momento que a Leia descobre que não só a Primeira Ordem tava lá nas regiões conhecidas, como também tava se armando com um exército mega poderoso e que tinha infiltrados no Senado. Tinha uma galera que votava a favor da Primeira Ordem, porque a Leia tentava, gente, vamos abrir aqui uma votação para investigar isso, porque não tem exército. Então vamos investigar, porque se a gente achar que tem alguém que vai atacar a República, a gente pode conseguir criar um exército. E como a galera já tava infiltrada dentro do Senado, ela não conseguia passar nada pra frente. Ela fala, quer saber então? Chega, ela se aposenta da República e cria a Resistência, e é muito importante deixar isso bem claro. A Resistência
Resistência é um órgão separado da Nova República. A Leia literalmente montou um grupo com seus próprios recursos. Então ela ligou lá pro Ackbar, pro Emat, pro Almirante Holdo e falou: gente, a Primeira Ordem tá vindo, vou criar uma resistência fora da lei da Nova República, quem quer vir comigo? E a galera foi atrás dela porque é a Leia que tá falando, todo mundo vai atrás da Leia, porque se a Leia falou, é verdade, todo mundo sabe disso. E por isso que quando a Primeira Ordem aparece no Despertar da Força, é a primeira aparição oficial da Primeira Ordem, e já destruindo a Nova República, destruindo Osnium Prime, que era o planeta capital da Nova República, e mais uma vez a Leia tá certa, porque a Resistência acaba sendo a última linha de defesa contra o exército da Primeira Ordem. Então por isso que a Resistência é muito pequena, porque são recursos próprios, todo mundo ali que era senador, que era rico e tal, e foi entregando dinheiro, fazendo nave, comprando nave velha, e a galera foi chegando e se alistando, que é o caso do Poe, o caso do Snap, a galera que tava percebendo que a Primeira Ordem tava vindo, e a Nova República não fazia nada, então eles se alistavam para a Resistência. E é muito interessante como tem um terreno não explorado ali, porque do Despertar da Força até a Ascensão Skywalker se passa um ano. E lá no livro Resistência Renasce, a gente vê que a Primeira Ordem tava pegando planeta a planeta também, convencendo cada planeta a entrar na Primeira Ordem. Então agora que a Primeira Ordem virou os Sith Eternos lá, a Final Order do Palpatine lá na Ascensão Skywalker, e foi derrotada pela Resistência, a gente não sabe o que vai acontecer com os planetas. Então será que planetas que estavam comandados pela Primeira Ordem vão se tornar novas milícias? Será que os planetas agora vão formar uma nova república de novo? Vai ser cada um por si? É uma parte muito não explorada ainda, entendeu? E eu fico muito hypado pensando nisso, porque tem N possibilidades. Os líderes estão mortos lá nos últimos Jedi, a Leia morreu agora, o Ackbar morreu nos últimos Jedi também, todo mundo morreu. Sobrou agora essa geração, Poe Dameron, Rey, Finn. Esses caras vão ter que reerguer a galáxia de certa maneira, formar uma nova aliança, formar um novo governo. Ah, uma curiosidade antes de fechar o vídeo. O chanceler vigente durante o Despertar da Força era o chanceler Vilchen, ou Vilchen, não sei como é que se pronuncia isso, do sistema Tarsant, na Orla Média. Só uma curiosidade mesmo, eu achei interessante. Não sei o que vocês acham, comenta aí. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. E se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Ó, vou deixar uma dica. Esse vídeo aqui é muito legal pra você assistir depois que você assiste o Retorno de Jedi, você vai fazer uma maratona de Star Wars, por exemplo. Assiste o Retorno de Jedi, assiste esse vídeo e depois vai assistir o Despertar da Força. Por que eu tô falando isso só agora? Porque eu acho que é um bom motivo pra você compartilhar esse vídeo. Então manda pro seu amigo, pra sua amiga. Tipo assim, a pessoa vai lá fazer uma maratona de Star Wars, ela vai lá e te manda um zap falando: cara, eu vou fazer uma maratona de Star Wars. Você vira e fala: viu, assiste esse canal aqui, assiste esse vídeo aqui, depois o Retorno de Jedi, vai te explicar um pouco mais sobre a Nova República. Não sei, vai que funciona. Pode compartilhar à vontade. E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje vamos falar sobre Star Wars, mais precisamente o assunto de hoje é bem sombrio. Tá, é sombrio porque estamos falando sobre o lado sombrio da Força, mas estamos falando sobre um projeto secreto do Palpatine, pra você ver como isso é algo que eles vão explorar pra sempre. E assim, na boa, tem que explorar mesmo. O Palpatine ficou lá 20 anos durante a Era Imperial, só da Era Imperial estou falando. O cara ficou trancado lá em Coruscant fazendo um monte de experiência, um monte de coisa maluca, então tem que explorar isso mesmo, lembrando que o cara era senador de Naboo, o cara é Sith faz muito tempo, então tem muita coisa pra explorar sobre isso, mas peraí, eu dei uma volta, desculpa. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Harvester, que basicamente era um projeto do Palpatine pra criar seres do lado sombrio. Peraí que a gente já vai conversar sobre isso, mas antes, cara, eu vou pedir pra você olhar se você tá inscrito no canal. Tem uma galera perdendo a inscrição de novo, eu não sei por que isso acontece. Voltaram a aparecer os comentários da galera falando que perdeu a inscrição, então por favor, olha sempre se você tá inscrito. Se você não tiver inscrito, se inscreve no canal, por favor, deixa um like no vídeo, você pode compartilhar também esse vídeo à vontade. Manda esse vídeo para aquele seu amigo ou para sua amiga que você sabe que gosta de Star Wars e quer se aprofundar mais no universo expandido. Principalmente o tema Palpatine é bem interessante, cara. Lord Sith, tal, poderes do lado sombrio. Eu pelo menos acho bem legal, então pode compartilhar à vontade e vamos falar sobre o projeto Harvester. Assim, vamos deixar um negócio bem claro. Sempre vai surgir dentro do cânone de Star Wars. Ah, inclusive tudo que eu vou falar aqui hoje faz parte do cânone, tá bom? Faz parte ali no tempo dos filmes, das séries, bonitinhos. Tá tudo valendo. Dentro do cânone sempre vão ter esses segredos escondidos do Palpatine, sabe? Planos secretos, porque convenhamos, é algo que é bem fácil de trabalhar. Porque realmente, o Palpatine queria sempre mais poder, então ele sempre tinha alguma coisa engavetada em algum lugar, muito escondida, que nem o Vader sabia, ninguém sabia. Então é algo que funciona pra fazer roteiro, então assim, sempre vai ter isso. E o projeto Harvester acontece lá em Clone Wars pra gente a primeira vez, então vai ter spoiler de Clone Wars e Rebels aqui, nada muito grande, mas vai ter uns spoilerzinhos sim. E o projeto Harvester nada mais era do que o Palpatine raptando crianças
crianças com acesso à força e de alguma maneira tentando criar elas como agentes do lado sombrio, ou seja, eles serviriam ao Sith. Lembrando que tem a regra de 2, Darth Sidious, Darth Vader sempre são 2, mas ainda assim tem assassino Sith, lacaio Sith, tem um monte de coisa Sith, mas ainda Sith oficialmente só 2. Para explicar melhor eu vou precisar dar uma volta, a gente vai agora lá para Clone Wars, entre o filme 2 e o filme 3, Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. Lá em Clone Wars, o Darth Sidious contrata um caçador de recompensas chamado Cad Bane, que era só o melhor caçador de recompensas ali durante as Guerras Clônicas, e assim, se você assistiu Clone Wars, você sabe como esse cara era insuportável e muito habilidoso. O cara trocava assim com o Jedi, pra você ter noção, e não qualquer Jedi, tá? Ele trocava com os Jedi das prequels, sabe o Jedi das prequels? E gira, pula, gira, usa a força, tem sabre de luz que sai girando loucamente. Basicamente ele batia de frente com esses caras, então esse é o nível de habilidade do Cad Bane. Enfim, logo no primeiro arco da segunda temporada de Clone Wars, o Cad Bane consegue invadir o Templo Jedi e roubar um holocron, e nesse holocron tinha as informações de todas as crianças com acesso à força que os Jedi tinham encontrado até então. E pelo que a gente sabe, são crianças bem pequenas mesmo, assim, tipo, nível recém-nascidas, sabe? Não dá pra tirar dos pais lá, não dá pra trazer pra treinar pra Ordem Jedi, porque ainda são nenéns, e a Ordem Jedi acaba virando uma grande creche recém-nascido, então eles esperam a criança crescer pelo menos um pouquinho. Algumas espécies têm toda essa parte de amamentação, por exemplo, não dá pra tirar um neném humano ali pra treinar logo recém-nascido. Tem toda a parte do leite materno e tudo mais. Bom, não vou ficar explicando isso aqui, vocês sabem como é que funciona isso. O arco anda mais um pouco, ele obriga o Anakin a abrir o holocron, porque só usando a força você consegue abrir um holocron. Uma pessoa comum pode tentar destruir, pode até conseguir destruir, mas não consegue abrir. Porque o Cad Bane ameaça matar a Ahsoka, o Anakin vai lá e abre o holocron. O Cad Bane então escolhe 4 crianças da lista ali e vai sequestrar essas crianças. Ele vai pra Naboo, pega uma criança Gungan, também tem um Rodiano e por aí vai. Depois ele leva essas crianças lá pra Mustafar, coincidentemente o mesmo planeta onde o Vader construiu seu castelo. Essas duas informações não têm ligação, pelo menos não que a gente saiba, mas é bem interessante ressaltar que o Vader tinha um castelo. Eu sempre vou falar sobre isso aqui nesse canal porque, cara, o Vader já é o bicho. Agora o cara constrói um castelo. Os Jedi então conseguem achar a instalação secreta no planeta Mustafar. Eles chegam bem no momento onde uns droids iam fazer procedimentos cirúrgicos nas crianças. E a instalação ali, o lugar onde eles estão, se autodestrói. Então eles não conseguem descobrir quem estava por trás disso. Sabemos que é o Palpatine, Darth Sidious, mas a Ordem Jedi não sabe, fica desconfiando dos separatistas, do Khan, tal, sabe que tem Sith por aí e por aí vai. E nesse arco, antes dos Jedi chegarem nas instalações, o Palpatine aparece como um holograma, falando com os droids, porque sim, na verdade ele tá mais falando pra gente, né, pra gente saber o que tá acontecendo, mas ele fala para os droids. Ele diz aos droids que sua intenção é criar um exército de espiões Sith para dominar os Jedi. E se as crianças não sobreviverem aos procedimentos, ali aos testes, ele não terá perdido nada, ou seja, sim, pode fazer teste aí nas crianças, se morrer, tudo bem bizarro, bem Lorde Sombrio Sith mesmo. A gente conhece bem esse personagem, ele realmente é um vilãozão mesmo do mal. Lá na série animada Star Wars Rebels, a gente descobre que esse projeto de fato ele continuou. Ou seja, o Palpatine continuou sequestrando crianças com acesso à força que ele encontrava pela galáxia. Ele não, né? Os Inquisidores nesse caso. Lembrando que Rebels começa 15 anos depois do filme 3, então ali tem um salto até que grande de tempo. Lá em Rebels, os Inquisidores tentam sequestrar uma criança, eles invadem uma nave e tal, a criança tem acesso à força aparentemente, e a Ahsoka e a galera de Rebels conseguem impedir isso. Também temos a irmã do Zer Leonis, o nome dela é Dara, ela estava numa academia imperial e ela foi pega pelos Inquisidores porque eles descobriram que ela tinha, assim, um certo nível de acesso à força. Inclusive, todo esse rolo da Dara é numa coleção de livros que é um spin-off de Rebels, assim, é muito difícil de encontrar. Lá no livro Dark Legends, onde eles reúnem várias lendas com os seres do lado sombrio, Palpatine, Vader, é algo bem viajadão, mas bem divertido. Tem uma lenda nesse livro sobre um fantasma que tentou entrar num orfanato para raptar uma criança com acesso à força. Esse fantasma era muito parecido com um grande inquisidor. Então, né? Tá, mas beleza. Então o Palpatine tava mandando os Inquisidores, depois Cad Bane, sequestrar crianças, é só isso. Ele queria criar um grupinho pra deter os Jedi, mas ele já derrotou os Jedi. E já tinha os Inquisidores. Então tá faltando coisa nessa história. Concordo que está faltando coisa nessa história, mas esse livro aqui, The Star Wars Book, que chegou na minha casa essas últimas semanas, e ele é maravilhoso e foi caríssimo. Eu sei, não briguem comigo, porque eu fico gastando dinheiro com livro importado, é mais forte do que eu. Cara, Star Wars, né? Não tem como. Enfim, aqui dentro desse livro temos finalmente a resposta. O que de fato era o projeto Harvester? Porque beleza, era pra derrotar os Jedi segundo o Palpatine. O Jedi rodou, tem Inquisidores, então pra que serve essas crianças que ele tá sequestrando, que ele tá raptando e fazendo experimentos? Lembrando que esse livro é da editora DK, aqui em cima dá pra ver o selinho. Tem o Pablo Hidalgo, todos os caras que fazem
fazem os guias visuais dos filmes. Eu tenho aqui do Han Solo, lá em casa eu tenho do filme 9 e tudo mais, filme 8 também. Então sim, as informações desse livro são canônicas, o site oficial até postou algumas curiosidades que tem dentro do livro, eles postaram, se não me engano, 5 curiosidades, apesar de ter algumas contradições, como por exemplo, aqui fala que o Anakin nasceu em Tatooine, e no filme 1 a Shmi Skywalker fala que eles chegaram em Tatooine com o Anakin muito pequeno. Então tem algumas contradiçõezinhas aqui a colar, nada que atrapalhe a experiência. Eu vou ler pra vocês o que tá escrito nesse livro sobre o projeto Harvester. É um negócio assim, bem de cantinho mesmo, no final da página, é um guia, um quadradinho de curiosidades que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, essa partezinha laranja, tá vendo? Dá pra ver? É basicamente isso aqui, só que tem falando do projeto Harvester, mas eles falam já um pouco melhor. Eles dão uma esclarecida melhor sobre o que era esse projeto. Pera aí que eu vou ler pra vocês. Operando a partir do planeta Arcanis, as crianças são criadas aos cuidados dos agentes de Sidious. Sua visão final é treinar um exército de espiões sensíveis à força para usar seus poderes para ver eventos ocultos pela galáxia. O Imperador acredita que, ao examinar os acontecimentos, ele pode encontrar e destruir qualquer um que se oponha a ele. Então, além de espionagem no sentido de infiltração, eles teriam um foco aparentemente em visões da força, podendo ver tanto coisas do futuro que tá chegando, então acontecimentos do futuro, como também essa parte de ver eventos ocultos pela galáxia, talvez ver, tipo, reuniões, por exemplo. Então, talvez ele teria acesso a inimigos, então os Greasky chegando, talvez. Então, ele usaria os agentes não só para espionar, no sentido de estar lá, como ter algum tipo de poder ou visão que consegue mostrar o que tá rolando nesse grupo, se eles estão se reunindo ou não. Entendeu? Não sei se deu pra entender a minha explicação, meu exemplo. Mas então, o que importa é, o Palpatine estava tentando criar com o projeto Harvester espiões que são agentes do lado sombrio e também que conseguem ver eventos pela galáxia, o que deixa entender que eles teriam um foco em visões. E aí você deve estar achando bem estranho, né? Eu também achei quando eu li pela primeira vez, mas me deu um estalo que eu vou falar aqui pra vocês. Pera aí, não era mais fácil criar um grupo tipo os Inquisidores? Só que dessa vez criados como agente Sith, porque a gente sabe que os Inquisidores eram Jedi que depois passaram pro lado sombrio e viraram Inquisidores. Então não era mais fácil ele criar Inquisidores desde ali de criança, como agentes do lado sombrio? Então, sim, era mais fácil, mas o Palpatine não faria isso. O Palpatine não ia criar alguém ou um grupo que poderia ficar mais poderoso do que ele. Você entendeu qual é que é? E pra embasar o que a gente tá falando, a gente tem que lembrar, por exemplo, da Ventress, lá em Clone Wars. A Ventress era assassina Sith, aprendiz do Dukan. Então, tinham dois Siths, que eram o Dukan e o Palpatine, e a Ventress era aprendiz do Dukan, mas não era uma Sith, era uma assassina Sith. Lembrando que Sith é uma ordem, então tem os dois lá, os dois dividem conhecimento, sabem tudo do Sith. A Ventress, por exemplo, como assassina Sith, ela só faz o serviço sujo. Ela não sabe nada que os Sith fazem, ela não tem os poderes do Sith, nem nada do tipo. Ela faz o que eles mandam e ponto. Lá em Clone Wars, o Palpatine manda que o Dukan mate a Ventress porque ela estava ficando muito poderosa e poderia ser uma ameaça para o Sith. No final de Clone Wars mesmo, o Palpatine vai lá enfrentar o Maul, porque o Maul criou um mega sindicato do crime que seria um problema para o Império. Então o Palpatine jamais ia criar um grupo onde ele sentisse ou pensasse na possibilidade que ali sairia um cara, ou o próprio grupo mesmo, fosse mais forte do que ele. Toda a relação do Palpatine com o Vader, por exemplo, o Palpatine literalmente deixa o Vader na mão dele. Não só na época lá da Vingança do Sith, quando ele fala que ele sabe como salvar a Padmé, mas também quando o Vader entra na armadura lá todo queimado, e o Palpatine queria manter o escolhido, o cara mais poderoso ali, por perto. O Vader tem força pra matar o Palpatine, só que ele não tem a coragem pra fazer isso, tanto que essa é a virada da Vingança do Sith. O Vader apanhou tanto do Palpatine que ele acredita que ele não consegue fazer isso. O Vader enfrenta o Palpatine por amor ao seu filho, a Leia, então o amor deu essa coragem pra ele e assim, não, eu vou ter que enfrentar esse cara. Isso é outra coisa que agora a gente tem que cravar aqui, porque o Palpatine foi derrotado pelo Vader lá, que volta a ser Anakin. Primeira e segunda Estrela da Morte foram destruídas, a Aliança Rebelde ganhou e criou a Nova República, então acabou com o Império. Tudo bem que hoje a gente sabe que o Palpatine não morreu, ele foi pra Exegol, transferiu a alma ali, a essência dele para um corpo clone, mas então a gente sabe que esse projeto de fato não deu certo, porque o projeto Harvester era para criar agentes do lado sombrio que iam ajudar a prever as coisas. Tudo isso aconteceu sem que o Palpatine tivesse o controle, então a gente pode cravar aqui que o projeto Harvester não deu muito certo, né? Não confundir também com os Sith Troopers, que aparecem lá na Ascensão Skywalker, lá os Stormtroopers com armadura vermelha. Nós já conversamos sobre eles aqui no canal, nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, mas basicamente eles são modificados geneticamente para serem super soldados obedientes, mas não tinham acesso à força. Então não são Sith Troopers nem os Inquisidores. Então fica no ar aí se as crianças sobreviveram, se não, se viraram agentes do lado sombrio tão escondidas, isso ainda tá no ar. É bem interessante, abre muita brecha.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Pode compartilhar esse vídeo à vontade, manda pro seu amigo, pra sua amiga. Vamos tentar trazer mais gente para gostar de Star Wars junto com a gente, do universo expandido e tudo mais. Por que não? Pode compartilhar à vontade, manda no Zap Zap e tudo mais, vai que funciona. E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje vamos falar sobre Star Wars, mais precisamente vamos falar sobre os Dark Troopers, que é um conceito lá do Legends que foi descanonizado pela Disney, mas ainda assim é um tema bem interessante. Lembrando mais uma vez que tudo que eu vou falar aqui hoje faz parte do Legends, ou seja, foi desconsiderado após a compra da Disney e faz todo sentido que eles estejam, de certa forma, voltando para o cânone de Star Wars. Grande parte do que eu vou falar aqui hoje tá no jogo Dark Forces, lá de 95, e também na edição Star Wars Tales 4. O projeto Dark Trooper foi uma criação do general Ron Mock. O general Mock serviu durante as Guerras Clônicas e depois virou um general do Império. E durante as Guerras Clônicas ele acabou ficando muito fascinado com os droids, porque justamente era a República contra separatistas e os separatistas usavam um exército droid. Então ele acabou meio que ficando obcecado com droids e encontrar fraquezas em droids, principalmente. Ele gostava de sair no soco com um droid, por exemplo. Esse é o nível da doideira. Então ele acabou entendendo suas fraquezas e pensando no que ele poderia fazer para criar droids mais poderosos. O Mock, durante a Era Imperial, ele percebeu que os implantes cibernéticos que o Império fazia eram bem limitados e bem, de fato, primitivos. Não tinha nada muito que aprimorava o cara, que deixava o cara um ciborgue. Eu vou citar um exemplo de aprimoramento cibernético. Sabe o Lobot, amigo do Lando, que tem aquela parada na cabeça? Então, aquilo lá é um aprimoramento cibernético que o Império fazia. Aquela parada na cabeça se chama Construto Ciborgue AJKR6. Aquilo ali é um construto cibernético projetado para aumentar a produtividade do usuário. Só que, como efeito colateral, ele apaga a personalidade do usuário e deixa o usuário suscetível a receber ordens dos seus comandantes. Então, basicamente, é uma lavagem cerebral que transforma o cara numa parte droid, entendeu? O cérebro dele funciona agora na capacidade máxima, faz contas e tudo mais, parece um droid de protocolo, mas ele perde a personalidade. O Lobot, lá amigo do Lando, não acontece isso porque o implante dele ali é um nível mais baixo, ele deixa no nível mais baixo, só que o Lobot, por exemplo, já falou em quadrinhos que ele tem medo de perder a consciência de vez pro implante. Então é algo que ele tem que ficar sempre lutando pra manter sua consciência e não ter sua consciência apagada pelo implante. O Mock olhava pra isso e falava: cara, dá pra gente fazer mais, dá pro Império criar implantes cibernéticos absurdos, transformar a galera em robô, na moral. Quando Mock ainda era um tenente, ele tentou andar com o projeto Dark Trooper com o Departamento de Pesquisa Militar Imperial, mas não deu muito certo. Nessa época que o projeto não deu muito certo, eles criaram a fase 0 dos Dark Troopers, que eram basicamente clones modificados com próteses cibernéticas, uma tecnologia bem parecida com o que aconteceu lá com o Vader. Então eram clones envelhecidos transformados em ciborgues. O Império começou fazendo isso logo no começo ali do Império mesmo, após a virada de República para Império, por causa da escassez de soldados experientes. Eventualmente o projeto foi encerrado porque novos Stormtroopers chegaram, né? O Império começou a receber mais gente, e também os clones morriam muitas vezes, porque eles estavam sendo forçados àquilo. Muitos rejeitavam as próteses, as partes de robô, e para deixar bem claro, eles faziam transformações assim. Tinha clone que ficava com o corpo 70% robô, então ele virava um ciborgue mesmo. O projeto então parou, lembrando que o Mock era um tenente, e quando ele vira um general, ele fala: bom, eu vou gastar toda a minha influência e meu recurso para trazer o projeto Dark Trooper de volta. E para melhorar mais ainda a situação, pelo menos melhorar para ele, logo que ele começa a mexer os pauzinhos para trazer os Dark Troopers de volta, o projeto, a Estrela da Morte é destruída pelos rebeldes. Então Moff Tarkin morre, o Mock chega para o Imperador e fala: viu, agora que a Estrela da Morte não deu certo, quer financiar meu projeto Dark Trooper de volta, tal, vou tentar trazer de volta. O Imperador tava muito bravo com a Estrela da Morte, ele vira e fala: tá bom, quer saber? Faz aí. Então agora o Mock tinha o aval do Imperador, pode fazer, tinha recursos absurdos, porque ele era um general, e tinha influência muito grande. Então agora ele traz de volta o projeto Dark Trooper. Agora, finalmente, a gente descobre o que são, na verdade, os Dark Troopers. Basicamente, eles são droids do Império e droids muito bem armados, droids letais. Não é um tipo de droid tipo aqueles droid B1, é um droid que realmente faz um estrago. Eram droids monstros absurdamente poderosos e eles serviriam lealmente ao Império. Então o Mock conseguiu
conseguiu um metal chamado Pryke, que é um metal muito resistente mesmo, pegou a nave dele, que é a Archammer, e começou a produzir, a testar ali os Dark Troopers. O que nós sabemos dentro do Legends é que os Dark Troopers eram separados ali naquele projeto em 3 fases. A fase 1 era um droid esquelético resistente ao sabre de luz, equipado com uma vibro-espada presa no seu braço direito. A fase 2 era um soldado droid equipado com um jetpack, na verdade era mais um equipamento de salto do que um jetpack, mas jetpack. Ele também tinha um canhão que disparava 400 projéteis de plasma e 20 mísseis sem recarregar. O droid basicamente poderia matar centenas de pessoas sem precisar recarregar. É muita coisa. A fase 2 foi de fato a que mais foi usada. A Aliança Rebelde conheceu da pior maneira possível o que era de fato os Dark Troopers, o que era esse projeto. No mesmo ano da destruição da Estrela da Morte, o General Mock jogou alguns Dark Troopers da fase 2 em uma base da Aliança Rebelde, junto com o exército de Stormtroopers normais, claro, e a base foi totalmente destruída e todos os rebeldes foram mortos. Então ele pegou um punhadinho de droids da fase 2, jogou lá e os caras fizeram uma chacina, ou seja, eles eram droids realmente funcionais e letais. Esse arco dos Dark Troopers, ele é bem colocado ali no Dark Times, no jogo. Você é o Kyle Katarn, que depois descobre que tem essa sua força. O Kyle Katarn era do Império, entrou pra Aliança Rebelde, depois descobre que tem essa sua força, a gente joga com ele e a gente luta contra os Dark Troopers o jogo inteiro, tentando descobrir onde que tá sendo projetado esses droids e como parar esse projeto. E aí que a gente chega um momento final onde o Kyle Katarn vai enfrentar o General, que é o chefão do jogo, e o General tem a fase 3, os droids ali. Na verdade, a fase 3 era um exoesqueleto, ou seja, era uma armadura que o General vestia, era um tanque gigantesco, assim como uma metralhadora, era uma armadura de fato bem poderosa. A fase 3 não era só focada em construir armaduras, então pensa assim, existiam droids da fase 3, mas também o General construiu armaduras para ele com essa fase 3 também, entendeu? Então, teoricamente, o plano dele era expandir não só para criar mais droids imperiais, como também para melhorar, dar um upgrade muito louco nas armaduras dos Stormtroopers. Mano, só imagina um monte de Stormtrooper com a armadura da fase 3, ninguém ia parar o Império nunca. Bom, no final do jogo, Kyle Katarn consegue destruir a nave, então teoricamente o projeto acaba ali. Dentro do Legends, a gente tem outras vertentes dos Dark Troopers. Então tinha o projeto lá que fazia droid, fazia armadura, mas também teve Dark Trooper lá no MMORPG que andava com o Vader. Também tem os Dark Troopers lá do The Force Unleashed, que era os Purge Troopers, né, que caçavam Jedi, que lutavam contra as seres da Força. Eles eram bem poderosos, eles resistiam inclusive ao empurrão da Força. Então eu acho que é por isso que os Dark Troopers são tão perigosos. Foi algo que o Império, mesmo acabando com o projeto, o Império conseguiu usar o que tinha, sabe, espalhar o que tinha.